Olá a todos e todas. Nesta videoaula vamos trazer um exemplo muito interessante de uma função de duas variáveis, uma função de R2 em R, que, que vai ilustrar para a gente um fenômeno que pode acontecer. Nós estamos estudando, né, alguns tópicos dentro da teoria de funções de várias variáveis, né, diferenciabilidade, aprendemos o que é o vetor gradiente e vimos do que se tratam as chamadas derivadas direcionais. Quer dizer, a gente pode falar de derivada de uma função de várias variáveis na direção de vetores quaisquer, né? Que a gente sempre assume serem de tamanho, de módulo 1. Então, a gente viu esse conceito do que é uma derivada direcional. Vimos também que se o vetor, falando aqui de função de R2 em R, né, se o vetor que determina a direção dessa derivada for o vetor 1, 0, o primeiro vetor da chamada base canônica do R2, então a derivada direcional na direção desse vetor, do vetor 1, 0, é justamente a derivada parcial em relação a x. E, da mesma forma, a derivada direcional na direção do segundo vetor da base canônica, do vetor 0, 1, é a derivada parcial em relação a y. E esse exemplo aqui, ele vai ilustrar para a gente que é possível uma função admitir todas as derivadas direcionais, ou seja, admitir derivadas em todas as direções, sem ser diferenciável num ponto, né? Então, essa função ela vai ilustrar isso para a gente. Então, a gente está diante de uma função que, que nós veremos não é diferenciável na origem. Fora da origem, obviamente, ela é diferenciável, né? Ela não tem nenhum problema fora da origem, mas na origem ela não é diferenciável e nós veremos que ela, apesar de não ser diferenciável, admite derivadas direcionais em todas as direções na origem, no 0, 0. Certo? A primeira coisa que a gente vai observar é que, de fato, essa função aqui, essa função f, é contínua. Então, a primeira afirmação que eu faço aqui é essa. Então, essa função f é contínua. Contínua. E nós vamos verificar isso. Né? Por que ela é contínua? Então, fora da origem, nenhum problema com essa função. Né? Quocientes de contínuas, cujo denominador não se anula, isso fora da origem. Então, a questão é a continuidade na origem. Ou seja, preciso calcular o limite de x ao cubo y dividido por x à quarta mais y ao quadrado. E, para que ela seja contínua, o valor desse limite tem que ser zero, que é a imagem do 0, 0. Portanto, é isso que a gente vai tentar fazer. Aqui a estratégia que a gente vai usar é aquela clássica, tradicional, né, de olhar para essa expressão como um produto de uma função que vai para zero vezes outra que é limitada. E no caso, o que a gente vai verificar é o seguinte. Então, x ao cubo y dividido por x à quarta mais y ao quadrado, a gente vai escrever isso aqui assim, como sendo x vezes x ao quadrado y dividido por x à quarta mais y ao quadrado. Aqui a gente tem, obviamente, uma função que vai para zero, quando o xy tende a 0, 0, né, o x vai para zero, e a afirmação é que essa função aqui, x ao quadrado y sobre x à quarta mais y ao quadrado, é limitada. Então é isso que a gente vai verificar, que de fato essa função aí é limitada. Ok? Então, para a gente fazer isso, a gente vai olhar, a gente vai usar um truque aqui bem interessante, que também é legal a gente conhecer, que é o seguinte, se eu faço x ao quadrado menos y, na verdade eu vou colocar módulo de y, para garantir que eu limito aquela expressão em módulo, né, para eu poder limitar por cima e por baixo, é para isso que eu estou colocando esse módulo aqui. Essa expressão aqui, se eu elevá-la ao quadrado, então a primeira coisa que eu posso dizer é que, bom, isso aqui é sempre maior ou igual a zero. E por quê? Porque qualquer coisa ao quadrado é positiva. Na pior das hipóteses, zero. Nunca será negativa. Por outro lado, eu posso abrir esse quadrado aqui
E se eu abrir esse quadrado, a gente vai ter quadrado do primeiro, então x ao quadrado, ou seja, x à quarta, menos 2 vezes primeiro vezes o segundo, mais quadrado do segundo, módulo de y ao quadrado, ou simplesmente y ao quadrado. Esse quadrado ele tira a necessidade do módulo, né? E, ok, então a conclusão é que essa quantidade que a gente tem aqui, ela é sempre maior ou igual a zero, o que nos permitirá dizer o seguinte. Então, isso implica que esse número, eu vou colocar assim, eu vou passar esse termo menos 2x² módulo de y para o lado de lá da desigualdade. Então, a gente vai ter o seguinte, 2 vezes x ao quadrado vezes o módulo de y vai ser menor ou igual, passei esse cara para lá, menor ou igual que o que sobrou aqui, x à quarta mais y ao quadrado. E agora eu vou dividir dos dois lados por x à quarta, dividir dos dois lados por x à quarta mais y ao quadrado. Né? Então, o que a gente vai encontrar vai ser... e eu também vou dividir dos dois lados por 2, né? Para passar esse 2 para o lado de lá. Então, a gente vai ter do lado de cá x ao quadrado vezes o módulo de y dividido por x à quarta mais y ao quadrado menor ou igual, dividir aqui, então aqui cancelou, mas vai ter um 2 aqui, né? Então, menor ou igual que meio. Agora, essa expressão que está ali, isso que está escrito aqui, né? Como tudo isso aqui é positivo, então, essa expressão a gente pode escrever assim, ó. Isso aqui é o mesmo que módulo de x ao quadrado y sobre x à quarta mais y ao quadrado. E a conclusão é que tudo isso é menor ou igual a meio. Então, eliminando esse módulo, né, módulo de uma expressão menor ou igual a um certo número implica que aquela quantidade estará entre menos o número, no caso meio. Então, x ao quadrado y vai estar entre menos meio e meio. Menor ou igual a meio. Ou seja, isso implica que é limitado. Né? Então, de fato, eu posso voltar para cá. Né? Se eu escrevo dessa forma, aqui eu tenho uma quantidade que vai para zero. Então, a gente tem aqui algo que vai para zero quando o xy for para 0, 0, e algo que permanece sempre entre menos meio e meio, ou seja, algo que é limitado. Então, isso vai implicar que o limite, então isso vai implicar que o limite para xy tendendo a 0, 0 de f de xy é igual a 0, né? Que é f de 0, 0. Ou seja, a função é contínua. No 0, 0 já sabíamos que era contínua fora, então ela é contínua em todo lugar. Ok, então já sabemos que ela é contínua. Né? Agora o que nós vamos fazer é calcular as derivadas direcionais dessa função. Então vamos calcular as derivadas direcionais. Então aqui eu coloquei aqui um print aqui da continha, né? Que do processo do cálculo da derivada direcional por meio do limite, né? E a expressão, né? Então, dado U, né, um vetor unitário, que significa U ser um vetor unitário, significa que esse U aqui, ele é da forma U1, U2, um parzinho ordenado, né, um vetor, tal que U1 ao quadrado mais U2 ao quadrado é igual a 1. É isso que significa o vetor ser unitário. Então, a gente sempre toma vetores unitários para poder fazer derivada direcional. Então, considerando U um vetor unitário, então a derivada direcional é definida assim.
Ela é o limite da f de... Então, aqui eu estou aplicando no 0, 0, né? Então, é o limite da f de 0 mais t vezes o 1, vírgula 0 mais t vezes o 2. Então, é f desse par, desse ponto, menos f de 0, 0 dividido por t. Né? É exatamente a expressão que a gente assume como o que significa a derivada, né? Só que aqui é na direção do vetor u. Então, manipulando essa expressão, né? Quer dizer, vendo o que é f de tu1, tu2, então f de tu1, tu2 vai dar isso aqui, ó. Vai dar t ao cubo, u1 ao cubo, né? tu2, que ela é x, né? X ao cubo y, a expressão, né? Então, é a primeira coisa aqui ao cubo, a segunda coisa, né, elevado a 1, dividido pelo primeiro à quarta, então t à quarta, u1 à quarta, mais a segunda coordenada ao quadrado, então t ao quadrado, u2 ao quadrado. Aqui, a gente faz a seguinte observação. Se o 2 for igual a zero, ou se o 1 for igual a zero, né, se um dos dois for igual a zero, essa expressão aqui já vai ser zero de cara. Né? Aqui já vai ser zero. Se o 2 for zero ou o 1 for zero, isso aqui já vai dar zero. Dividido por isso, zero. Dividido por t, zero. Limite para t tendendo a zero disso vai ser zero. Então, se o 1 ou o 2 forem diferentes de zero, aí já está resolvido esse limite, já deu zero. Então, a gente vai assumir aqui nessas contas que o 2 é diferente de zero. Então, aqui a gente está assumindo que o 2 é diferente de zero. Okay? Então, estamos assumindo isso. Né? E aí, aqui é uma manipulação algébrica, né? Multiplica aqui, né? Elimina essa fração, né? Fração sobre fração aqui, né? Então, fazendo as contas, a gente chega nessa expressão. Daqui a gente pode simplificar. Então, dá para colocar um t ao cubo em evidência embaixo, vai cancelar com t à quarta, vai sobrar t lá em cima, dividido por t quadrado, u1 à quarta, mais u2 ao quadrado. Se eu faço t igual a zero, aqui não tem mais indeterminação, porque em cima vai dar zero, e embaixo aqui vai dar zero, só que aqui vai dar u2 ao quadrado. Como eu estou assumindo 2 diferente de zero, embaixo não é zero. Então, zero dividido por uma coisa que não é zero, isso aqui é de fato igual a zero. Ou seja, todas as derivadas direcionais dessa função existem e são iguais a zero. Isso na origem, no ponto 0, 0. Né? Agora, para finalizar, a gente vai verificar que essa função não é diferenciável. Então, apesar de ter todas as derivadas direcionais na origem, ela não é diferenciável na origem. E para isso a gente, né, como já temos feito bastante aqui na nossa disciplina, né, a gente precisa olhar para aquele quociente, né, do erro que nós cometemos na aproximação da nossa função por aquela função afim, né, dividido pelo módulo desse vetor hk, ou seja, dividido pela raiz de h quadrado mais k ao quadrado. Então isso vai ser, então quem que é o erro, né? O e de hk? E de hk vai ser f de 0 mais h, 0 mais k, ou seja, f de hk, menos, então, menos, agora vem a função afim, então menos f de 0, 0, menos a derivada parcial em relação a x. Eu vou usar a notação fx apenas para deixar a notação mais sucinta, no 0, 0 vezes h, menos a derivada parcial em relação a y, fy, no 0, 0 vezes k. Tudo isso dividido, isso aqui é o erro, e de hk, agora tudo isso dividido pela raiz quadrada de h ao quadrado mais k ao quadrado. Então, o que a gente já sabe, né? A gente já sabe que isso aqui é zero, por definição. A gente já calculou todas as derivadas direcionais e todas elas deram zero, inclusive as derivadas parciais, que são casos particulares de derivada direcional, né? Então, tudo isso é zero.
Portanto, o que sobra nessa expressão é simplesmente f de hk em cima e a raiz de h quadrado mais k quadrado embaixo. Vamos lembrar quem é f de hk, né? Então, f de hk é h ao cubo vezes k, h ao cubo vezes k, dividido por h à quarta mais k ao quadrado. E eu não posso esquecer de dividir pelo inverso do módulo de hk. Então, vezes 1 sobre a raiz de h quadrado mais k ao quadrado. Então, juntando isso, vai ficar h ao cubo vezes k dividido por h quarta mais k ao quadrado vezes a raiz de h ao quadrado mais k ao quadrado. Então, essa é a expressão. E, claro, se o limite desse erro e de hk sobre o módulo de hk for zero, então a função será diferenciável. De fato, nós estamos afirmando aqui que essa função não é diferenciável no zero, zero. Então, nós vamos verificar que esse limite aqui não existe. Para isso, a gente vai considerar a seguinte curva. A gente vai considerar a curva alfa de t igual a t ao quadrado. Então, sobre essa curva, né, vamos ver como fica essa expressão. Então, sobre essa curva, trocando h por t e k por t ao quadrado, a gente vai ter o seguinte. Então, sobre essa curva aí, vamos ter... Então, no lugar de h, nós vamos ter t ao cubo, no lugar de k, t ao quadrado, dividido por... No lugar de h é t, então t à quarta, mais, no lugar de k, t ao quadrado, então t ao quadrado, isso é t à quarta, vezes a raiz de h ao quadrado, desculpa, h é t, né? Então é raiz de t ao quadrado mais k ao quadrado, k é t ao quadrado, então t à quarta. É essa expressão que a gente encontra. Agora só melhorando um pouquinho a cara dela, isso vai ficar t à quinta em cima, dividido por 2 vezes t à quarta mais t à quarta, né? Vezes a raiz. E aí, dentro da raiz, eu vou colocar t ao quadrado em evidência. Então, vai ficar t quadrado que multiplica 1 mais t ao quadrado. Colocando, né, t ao quadrado em evidência. E, finalmente, eu vou tirar esse... Agora que eu tenho um produto, né, posso separar. Raiz de um produto é o produto das raízes. Então, a raiz de t ao quadrado eu vou colocar aqui para fora. Vai ficar, então... aqui também já pode simplificar, né? Assumindo aqui que o t é diferente de zero, de fato vai ser quando eu fizer esse limite para t tendendo a zero, né? Então, t é diferente de zero, eu posso cancelar o t à quinta com t à quarta, vai sobrar t lá em cima. Então, isso vai ser t dividido por 2 vezes a raiz de t ao quadrado é não t mais módulo de t, vezes o que sobrou lá dentro da raiz, que é 1 mais t ao quadrado. E aí, essa é a expressão que a gente encontra. A afirmação é esse limite dessa expressão para t tendendo a zero não existe. E por quê? Basta a gente fazer os limites laterais. Então, vamos fazer o limite lateral, para t tendendo a zero pela direita daquela expressão que a gente tem ali, que é t sobre 2 vezes módulo de t vezes a raiz de 1 mais t ao quadrado. E isso vai ser, se t está tendendo a zero pela direita, então
é porque t é positivo, ou seja, módulo de t é t. Né? Então, isso vai ser t dividido por t. Eu posso, no caso, apagar esse módulo aqui nessa expressão, né? E aí, nesse caso, o t de cima cancela com o t de baixo. Isso vai ser, então, limite de 1 sobre 2 vezes a raiz de 1 mais t ao quadrado. Aqui agora não tem mais indeterminação, basta trocar t por zero nessa expressão aí, e vamos encontrar como valor desse limite meio, né, trocando t por zero. Agora, quando eu fizer limite para t tendendo a zero pela esquerda, de t sobre 2 vezes o módulo de t vezes a raiz de 1 mais t quadrado, agora, se t está tendendo a zero pela esquerda, é porque t é negativo. Ou seja, o módulo de t não vai ser mais t, vai ser o oposto de t, ou seja, menos t. Então, isso vai ser limite para t tendendo a zero pela esquerda de t sobre menos 2 vezes t vezes a raiz de 1 mais t quadrado. Né? Aqui cancela do mesmo jeito. Né? E a gente vai encontrar, então, limite para t tendendo a zero pela esquerda de 1 sobre, de menos 1, né? Sobre 2 vezes a raiz de 1 mais t quadrado. E isso vai ser menos meio. Como os limites laterais são diferentes, então o limite não existe. Se esse limite não existe, então esse limite aqui não poderá existir. Esse limite para hk tendendo a 0, 0 não existe. E se esse limite não existe, a conclusão é que, então, portanto, f não é diferenciável em 0, 0. Então, de fato, estamos diante de uma função que é contínua em 0, 0, tem todas as derivadas direcionais em 0, 0, todas elas existem, todas elas são iguais a zero, mas a função ainda assim não é diferenciável em 0, 0. Então, de fato, é um exemplo, um contra-exemplo bem interessante, né, que ilustra esse fato de que é possível existir todas as derivadas direcionais sem que a função seja diferenciável naquele ponto. Espero que tenha ficado claro, espero que tenha ajudado vocês essa videoaula. Nos vemos na próxima.